Relembrando, irmãos, na minha última pregação nós encerramos o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, onde nós temos no capítulo 1 e 2 a introdução, o prólogo aqui desse Evangelho, e hoje nós vamos entrar na segunda sessão deste livro, onde será nos apresentado o Evangelho do Reino, as boas notícias acerca do Reino dos Céus. E essa porção agora vai do capítulo 3 até o fim do capítulo 7. E o capítulo 3 que nós iniciaremos hoje vai dar início ao ministério público de Jesus Cristo. Mas antes disso, ele vai nos apresentar um outro ministério, o ministério de João Batista, do qual nós lemos aqui na leitura pública lá de Lucas 1, aquela criança que se estremeceu no ventre de Isabel, João Batista, aquele que prepararia o caminho do Senhor Jesus. Então hoje eu pretendo aqui dividir essa parte onde trata do ministério de João Batista, que vai do verso 1 até o versículo 12, eu pretendo dividir ela em pelo menos 3 pregações diferentes, onde hoje nós vamos analisar apenas os versos de 1 a 4, onde será apresentado a nós o profeta, o pregador João Batista e também o conteúdo da sua pregação. Então vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 3, dos versos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Querido Deus, nós te louvamos pela tua revelação, pela palavra de Deus que nós temos diante de nós, aberta e pronta para ser exposta. Nós cremos realmente que ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível, que nela contém tudo que nós precisamos para a nossa vida e principalmente para nos livrar da nossa condenação. Pai, que possamos aqui aprender do texto bíblico, Senhor, mais verdades acerca de Cristo, que possamos nos alimentar por meio da palavra de Deus e que em nós, Deus, haja um sentimento constante de que todo o domingo nós estamos aqui para celebrar o Natal, que é o nascimento do Senhor Jesus, o símbolo desse nascimento, deste grande milagre que é o fato de que Deus se fez entre nós. Que todo domingo a gente possa celebrar isso por meio da exposição do texto bíblico, por meio do culto e da atenção que nós colocamos nele. Nós louvamos, adoramos, Senhor, no teu nome e oramos também no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos direto para o texto. Então, em primeiro lugar, vamos ver aqui o pregador, falar um pouquinho sobre o profeta João Batista. Então, o texto aqui ele inicia com uma expressãozinha naqueles dias, tá? E aí nós devemos nos questionar, que dias são esses? Por que Mateus ele usa essa expressão naqueles dias? Seria naqueles dias do evento anterior, do final do capítulo 2, onde Jesus retorna com Moisés e sua família do Egito e passa a habitar em Nazaré, e aí ele seria chamado de Jesus o Nazareno? Seria esses dias que Mateus está se referindo? E a resposta para isso é não. A expressão naqueles dias, na língua original, ela é um termo bastante genérico. Ela não é um termo que não pretende necessariamente falar de algo cronológico. Mateus aqui, na verdade, ele vai dar um salto no tempo, do capítulo 2 para o início do capítulo 3. Nós passamos dos dias e dos eventos acerca do nascimento de Jesus para os dias do início do seu ministério público, já na sua fase adulta. Então nós temos aqui um grande salto de tempo do fim do capítulo 2 ao início do 3. E aí o texto vai nos dizer no verso 1 que naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Para que a gente possa entender, irmãos, esse texto, é necessário que a gente entenda a mente dos primeiros leitores
do Evangelho de Mateus lá no primeiro século. Essas pessoas que receberam o Evangelho de primeira mão de Mateus, aquelas pessoas que foram os destinatários originais desse Evangelho, ao receber o Evangelho nas mãos, elas já conheciam João Batista. Elas já ouviam falar, já sabiam que existia esse homem que pregou no deserto, que preparou o caminho de Cristo. Eles já conheciam a pregação de João Batista. Eles sabiam aquilo que João tinha dito sobre arrependimento e sobre a chegada do reino dos céus. Só que esse mesmo povo, esse leitor do primeiro século, também conhecia Jesus Cristo. E sabia que esse Jesus Cristo, do qual João havia preparado o caminho, havia sido morto, havia sido crucificado. Então, a grande dúvida que provavelmente pairava na cabeça daquele povo, dos destinatários original, era: se Jesus morreu, se o reino vinha por meio desse Jesus que João anunciou, e ele agora morreu numa cruz, está morto, será que João Batista errou suas profecias? Será que João Batista era mesmo um profeta de Deus? E depois nós vamos ver com mais calma sobre essas questões acerca do reino e do arrependimento. Mas certamente a dúvida principal, o ponto crucial que devia pegar na cabeça daquele povo sobre a pregação de João era: se o reino de Deus chegou por meio de Jesus e Jesus foi morto, será que João era realmente um profeta de Deus? Será que essas profecias realmente não se cumpriram? Não foi do jeito que ele anunciou? E é por isso que Mateus aqui, no início do capítulo 3, e depois nos versos 3 e 4 aqui desse mesmo capítulo, ele vai fazer aqui uma defesa do ministério profético de João. Ele vai identificar João Batista como um profeta legítimo de Deus. Por isso que ele afirma aqui que João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia. Porque ao dizer isso, Mateus ele induz os seus leitores, principalmente os judeus, a pensarem nos seus profetas. Por que isso? Porque os profetas de Deus, na grande maioria, atuaram no deserto. Mateus está induzindo o povo a pensar em Moisés no deserto. Ele está induzindo o povo a pensar em vários outros profetas que tinham uma relação direta com o deserto. Por muitas vezes os profetas decidiram abrir mão de viver na cidade e ir ter o seu ministério profético no deserto. E em especial o profeta Elias. No versículo 3 nos é dito ali: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus está aqui citando o profeta Isaías, capítulo 40, verso 3. E nesse texto de Isaías está se referindo à restauração de Israel posterior ao exílio da Síria e Babilônia. Ele está falando aqui, quando ele diz preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, Isaías está fazendo uma referência aos trabalhadores que iriam à frente do povo no retorno do exílio para Jerusalém, preparando as estradas, endireitando os caminhos para o retorno da nação de Israel, livre agora do cativeiro. Só que no Novo Testamento, todos os evangelhos citam esse texto de Isaías como uma profecia que se cumpriu em João Batista. Como que se João fosse aquele que preparava o caminho para a chegada do Messias. Marcos, inclusive, no seu evangelho, ele vai além, ele pega uma profecia de Malaquias, capítulo 3, verso 1, como se cumprindo também em João Batista. E o texto de Malaquias diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Depois, aqui no verso 4, Mateus vai dizer: usava João vestes de pele de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era o gafanhotos e mel silvestres. Nós não podemos, irmãos, imaginar que simplesmente a intenção de Mateus aqui era nos dar características físicas e da alimentação de João.
Ele não pode pensar, Mateus botou isso só para nos dizer como que ele se vestia, o que ele comia. Nós não podemos imaginar que isso foi feito só para ilustrar as escolas bíblicas infantis, para a gente poder fazer ilustrações legais de João Batista. Botar ele lá vestidinho, comendo gafanhoto, e as crianças ficam, ai que legal, olha só, que ele comia gafanhoto. Nós não podemos imaginar que a intenção de Mateus era essa. Há um sentido para que Mateus relate isso aqui no texto. Então a primeira parte que ele diz, usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, isso aqui, irmãos, é uma clara associação com o profeta Elias. Reparem o que diz no livro de 2 Reis, capítulo 1, verso 8, um texto que descreve o profeta Elias. O texto diz assim, era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tesbita. A segunda parte do verso 4, que diz a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestres, relaciona mais uma vez João Batista com os profetas. A alimentação descrita aqui, irmãos, é a alimentação de pessoas muito pobres daquela época. E nós sabemos, por exemplo, por meio de Zacarias, capítulo 13, verso 4, que algumas pessoas que tentavam se passar por profetas de Deus, elas adotavam esse tipo de alimentação. Era uma maneira de enganar o povo, querendo se passar por um profeta. Mateus, então, ele está aqui querendo confirmar que João Batista é sim um profeta enviado por Deus para preparar o caminho e a chegada do Messias. E que, portanto, sendo João Batista um profeta de Deus, nós devemos prestar muita atenção no conteúdo da sua pregação. Porque se ele é um profeta da parte de Deus, a sua pregação também vem da parte de Deus. E é com esse entendimento, é isso a intenção de Mateus, de prender a atenção daquele leitor de novo para a pregação de João. Olha, ele é um profeta de Deus. Tudo o que ele falou continua valendo. E aí ele recapitula. E é esse o entendimento que nós devemos ter ao ver o conteúdo da sua pregação. Então ele diz ali, daqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, arrependei-vos. Primeiro ponto da pregação de João Batista era o arrependimento. Se nós pegarmos o significado dessa palavra no grego, nós vamos encontrar o significado como mudar de ideia ou pedir desculpas por alguma coisa. Esse é o sentido da palavra. Só que no Novo Testamento, essa palavra ela é usada num contexto muito mais amplo do que apenas uma mudança intelectual, mudar de ideia ou pedir desculpa por ter feito algo. Essa palavra envolve muito mais que uma mudança na maneira de pensar, mas ela é tratada como uma transformação radical na pessoa, na vida toda. Algo que envolve não só a mente, mas as ações. E isso fica mais claro ao lermos o que o próprio João Batista faz mais adiante, onde ele aplica esse arrependimento aos religiosos do seu tempo, ali nos versos 7 e 8. Nós veremos nas outras semanas. Mas ele diz ali no verso 7 e 8, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A ideia é que os religiosos, eles iam até João para serem batizados. Mas o que João dizia para aqueles religiosos? Tenham frutos. Sejam suas ações que demonstrem o seu arrependimento. João se negava a batizar aqueles homens. Ele queria ver as evidências, não só uma confissão daquele arrependimento. E esse tipo de arrependimento, irmãos, que João estava pregando, ele deve ser entendido à luz da aliança de Deus com a nação de Israel. A pregação de João Batista era para que o povo judeu reconhecesse que estava distante de Deus e da sua aliança. Em Êxodo 19:5,
onde nós temos um texto que fala da aliança de Deus com Israel, a palavra diz que agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Aqui Deus estabeleceu uma aliança com a nação de Israel. Uma aliança que era condicional. Se vocês diligentemente me ouvirdes, vocês serão o meu povo. E essa aliança, depois você pode ler em casa, Deuteronômio 28, que é um capítulo onde Moisés ele especifica todas as bênçãos que viriam sobre aquela nação se eles obedecessem, e também todas as maldições que viriam ao povo se eles desobedecessem. Só que esse arrependimento pregado por João Batista envolvia reconhecer a sua relação do povo com essa aliança estabelecida por Deus. E envolvia retornar a ela. Envolvia o judeu reconhecer que estava desobediente à aliança e agora manifestaria um desejo de voltar a ela. Nós não podemos esquecer do contexto histórico. Essa era uma pregação, a pregação de João Batista era direcionada ao judeu e que envolvia o reconhecimento e uma mudança de atitude, voltando e buscando a Deus por meio da obediência à lei. Nas próximas exposições do Evangelho de Mateus, nós veremos que o sinal desse arrependimento era demonstrado por meio do batismo nas águas. Quando a pessoa reconhecia que não estava vivendo em obediência à aliança, a obediência à lei de Deus, que Deus estabeleceu com o seu povo, ela se arrependia e demonstrava aquele arrependimento por meio do batismo ministrado por João. É bom lembrá-los que esse batismo de João Batista não é o batismo cristão propriamente dito, porque a ordenança do batismo cristão é dada por Jesus e vai ser dada no fim do capítulo do livro do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, na grande comissão. Mas o batismo cristão, que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele mantém o princípio do arrependimento nos termos da pregação de João Batista. Esse é o ponto que eu quero esclarecer aqui com vocês. Para isso, irmãos, para esclarecer, para tornar isso mais claro, vou iniciar confessando o meu pecado. É normal que a gente mude algumas convicções ao longo da nossa vida. Isso é normal. Você tem que ter humildade de reconhecer. Olha, eu pensava dessa forma, mas eu não entendia direito as Escrituras. Eu tinha uma compreensão errada ou limitada, mas eu busquei aquilo com sinceridade, buscando ser mais bíblico possível. E com o tempo, a maturidade vai nos mostrando coisas maiores. Você vai tendo um esclarecimento maior das Escrituras. E muitas vezes nós devemos reconhecer, estava errado. Eu errei nesse ponto aqui. E há um ponto que eu realmente errei. Eu pensava que uma pessoa que quisesse ser batizada e que ela confessasse publicamente sua fé em Cristo, ela devia ser imediatamente batizada. Eu cria dessa forma e eu me agarrava num texto de Atos, lá no capítulo 8, onde mostra Felipe e eunuco, né? Felipe pregando a um eunuco e o eunuco pedindo: o que me impede de ser batizado? E Felipe diz: nada, vamos aqui, tem água corrente, eu vou te batizar. E eu achava: olha aqui, o eunuco simplesmente confessou a fé e Felipe foi lá e batizou. Só que o arrependimento, irmãos, nos termos bíblicos, envolve muito mais do que uma simples confissão pública de fé. Envolve muito mais do que isso. A pregação de João Batista nos mostra que envolve ações que devem ser verificadas. Em Atos 26, 20, é dito: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Uma definição bíblica e completa de arrependimento é mudar convicção sobre algo que resulta em uma mudança de comportamento. Esse tipo de arrependimento, irmãos, está totalmente de acordo com a pregação de João Batista. Não é apenas uma mudança intelectual. Eu acreditei que Jesus é de fato
Verdade, eu acredito nisso. Mas envolve uma mudança de comportamento. Eu acredito nisso de tal forma que eu quero viver em obediência a Cristo. Isso envolve ações. Por exemplo, um homem pego em adultério. Então ele se envergonha daquilo, diz que se arrepende profundamente, percebe os danos que ele causou à família, à esposa. Mas passa algum tempo e ele continua com o hábito de cobiçar as mulheres na rua, de manter amizades próximas, íntimas com outras mulheres que não a esposa dele, de ficar de gracinha com as colegas no trabalho. O que isso demonstra? Que o arrependimento que ele apresentou inicialmente era mero remorso por algo que ele sabia que moralmente era errado. Mas esse arrependimento não foi o suficiente para uma mudança completa no comportamento. Não era um arrependimento que nasce de uma vida transformada por completo. O arrependimento exigido para o batismo não é apenas reconhecer pecados pontuais, mas é reconhecer o seu estado como pecador, morto espiritualmente, desobediente a Deus e a sua palavra. Reconhecer que antes eu andava distante de Deus, sem me preocupar com nada daquilo que Ele falava, sem me preocupar com as Escrituras. Eu nunca procurei saber o que Deus fala ou exige dos seus filhos. E quando eu percebo a minha real situação diante de Deus, o meu Criador, que eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu me arrependo no sentido amplo. Eu me arrependo do tempo que eu vivi nas trevas, tendo prazer no mal, me lambuzando em práticas que ofendem a esse Deus Santo. Esse arrependimento é que vai me levar a Cristo. Porque em Cristo eu tenho uma nova aliança. Uma nova aliança de Deus com o seu povo. E isso vai me trazer salvação. E isso certamente vai resultar em obras para a glória de Deus. É impossível, irmãos, completamente, totalmente impossível, mudar a sua convicção sobre Cristo, sem que isso não torne uma mudança radical na sua vida. Não há como um adúltero se arrepender e permanecer no adultério. Isso não existe, irmãos. Na Bíblia, arrependimento resulta em mudança de comportamento. E é por isso que João Batista convidou as pessoas a produzir frutos dignos de arrependimento. Essa foi a razão. Uma pessoa que realmente se arrepende da sua rejeição a Cristo e passa a ter fé nele, vai tornar isso evidente através de uma vida transformada. Arrependimento bíblico é mudar de convicção sobre Jesus Cristo e se voltar a Deus com fé para a salvação. Ser contra o pecado não é uma definição de arrependimento, mas ele é um resultado do arrependimento genuíno, se ele foi baseado numa fé verdadeira por Cristo. Hoje eu percebo que o meu entendimento sobre o batismo de anos atrás era construído sobre uma compreensão errada sobre a ideia do se arrepender. Podia até ser uma opinião sincera de alguém que estava buscando na palavra orientação sobre esse assunto. Era sincera, mas errada. Hoje eu prego, irmãos, que nós devemos ser cuidadosos quanto ao batismo. Nós devemos fazer isso com zelo, com temor. Nós devemos dar tempo para provar o arrependimento, verificar as boas obras, os frutos desse arrependimento, e aí sim confirmar a fé por meio do batismo. O que eu mais tenho visto são igrejas batizando instantaneamente, apenas no desejo de dizer que estão crescendo numericamente, que esse mês nós batizamos a nossa igreja 50 pessoas e posta no Face e tal. Mas a verdade é que esse tipo de procedimento
de apenas batizar por meio de uma profissão unicamente, sem acompanhar as vidas, ela tem produzido um péssimo testemunho para o mundo e para o nome de Cristo. Pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, mas que não possuem frutos dignos de arrependimento. E aí o mundo olha para essas pessoas e dizem: mas eu sou melhor do que ele. Se essa é a diferença entre ser evangélico e não ser, então para que ser evangélico? Se as pessoas continuam com seus péssimos testemunhos. O evangélico hoje, irmãos, se divorcia com a mesma facilidade que o mundo. O evangélico hoje recasa com a mesma facilidade e rapidez que o mundo. Os evangélicos mantêm vícios diversos. Falam da vida dos outros, às vezes até mais do que o próprio ímpio. Não se preocupam com o testemunho de vida, com honestidade, com decência. Nem nos cultos não há decência no meio evangélico que nós vivemos. É uma loucuragem só. Por outro lado, irmãos, essas igrejas, elas causam um dano terrível para as próprias pessoas que são batizadas, de uma maneira instantânea. Porque eles diluem a mensagem bíblica do perdão para que o mundo todo possa aceitar essa mensagem. Para que não doa no ouvido de ninguém. Para que todo mundo se sinta aceitável. E aí eles criam uma falsa segurança de salvação naquele povo. Você é salvo? Sim, eu aceitei Jesus, fui batizado. Eu não vou mais na igreja, mas eu fui batizado lá na igreja evangélica, né? E as pessoas se apegam naquilo como se tivesse tudo bem, estou em paz com Deus. E é por isso, irmãos, que nós devemos retornar para a pregação de João Batista. Nós precisamos pregar o verdadeiro arrependimento. Precisamos que Deus levante mais João Batistas no nosso meio. Que não se submetam a questões culturais, mas que preguem o arrependimento de uma maneira bíblica. Vamos ver o segundo ponto da pregação de João Batista. Então ele diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O segundo ponto da pregação de João Batista é a proximidade do reino dos céus, que aqui ele usa como motivo pelo qual nós devemos nos arrepender. Apenas Mateus, dos 4 evangelhos, ele usa essa expressão, reino dos céus. Os demais evangelistas, eles usam a expressão reino de Deus. E existe algumas teorias sobre o motivo de só Mateus ter usado esse termo. Mas o importante para nós é nós sabermos que reino dos céus e reino de Deus são sinônimos. O conceito reino dos céus ou reino de Deus, ele está muito presente dentro do Evangelho e nós veremos muitas vezes ele nas exposições aqui deste livro. Então é importante para nós, desde já, nós termos um entendimento correto sobre esse assunto. Uma definição que nós podemos dar a reino dos céus é dizer que o reino dos céus é um domínio de Deus que desce sobre toda a criação. Um domínio de Deus que desce sobre a terra. Nós podemos observar no Antigo Testamento, havia uma expectativa muito grande sobre a era do Messias, que viria, esse Messias viria e dominaria sobre tudo e todos. Esse Messias estabeleceria justiça sobre a terra e ele renovaria o próprio universo. Esse momento, chamado pelos profetas do Antigo Testamento como o dia do Senhor. Agora, que aspectos envolvem esse reino celestial que foi anunciado pelos profetas? Basicamente, irmãos, no entendimento do judeu do primeiro século, 2 aspectos. Um aspecto político e um aspecto espiritual. Havia um entendimento bastante popular nesse tempo de que o Messias derrubaria o Império Romano e instauraria paz àquele povo e muita prosperidade à nação de Israel.
Esse Messias se assentaria no trono de Davi e reinaria neste mundo. Nós vimos agora na leitura de Lucas 1, quando o anjo anuncia que Messias viria e se assentaria no trono de Davi. Esse reino é um reino histórico, físico, político, terreno, e que é prometido no Antigo Testamento para a era messiânica. Então eles tinham esse entendimento: o Messias vai vir e vai restaurar o reino a Israel, vai devolver o controle da nação, vai tirar o domínio dos romanos e vai devolver Israel. Nós vamos reinar novamente como uma grande nação, seremos prósperos. E esse entendimento é observado aonde? Na mãe de Tiago e João, no capítulo 20 de Mateus, onde ela chega para Jesus e pede que seus filhos se assentem um à direita e um à esquerda no seu reino. Ela pede: Senhor, permita que os meus filhos se assentem ao seu lado no seu reino. Nós também vemos isso em Atos 1:6, onde Jesus já havia ressuscitado e ele estava com os discípulos, e aí eles perguntam: Senhor, será esse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Ou seja, eles esperavam, mesmo depois da morte, na ressurreição, que aquele fosse o momento que se cumprisse a ideia de um reino físico e político. Havia essa expectativa no povo de Israel. Mas os judeus, eles nunca deixaram de lado o aspecto espiritual do reino. Eles tinham bem presente que o Messias traria a lei de volta ao povo, que seria um reino marcado por obediência às questões religiosas. João Batista, o último dos profetas de Israel, ele anuncia que esse reino de Deus esperado, um reino político e espiritual, ele ia ser imediatamente manifestado em Israel de uma maneira plena na pessoa do próprio Messias. O que João está anunciando aqui é: o reino chegou. A era messiânica chegou. Se arrependam, porque o reino dos céus está aqui. E é por causa disso, deste reino que chegou, que ele diz: preparem o seu coração, consertem os seus caminhos, se arrependam e voltem para a aliança de Deus. Então, organizando um pouco esse raciocínio, em termos gerais, irmãos, o reino de Deus é um domínio eterno e soberano de Deus sobre todo o universo. Só que esse conceito, talvez para nós hoje, seja um pouco confuso. Por quê? Porque há passagens nas Escrituras que mostram que Deus, ele é o rei sobre toda a criação. A ideia de um reino, um domínio que desce para nós hoje talvez seja algo, mas ele já não é rei, já não é dono de tudo. Deus não é dono de todas as coisas, soberano. E aí nós temos Salmo 113:19, vai dizer: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então ele já era rei sobre tudo. E aí temos Romanos 13:1, que Paulo vai dizer que toda autoridade que existe neste mundo foi estabelecida por Deus. Então, de certa forma, Deus sempre reinou sobre tudo que existe. Mas de uma maneira mais específica, irmãos, o reino de Deus, que foi anunciado pelos profetas, é um reinado espiritual sobre os corações e sobre as vidas daqueles que se submetem a Deus. Aqueles que desafiam a autoridade de Deus, que se recusam a se submeter a Deus, não fazem parte do seu reino. Por outro lado, aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo e se entregam alegremente ao domínio de Deus em seus corações, fazem parte do seu reino. É nesse sentido que o reino de Deus é espiritual. Jesus disse que o seu reino não era deste mundo. E ele pregou que o arrependimento é necessário para fazer parte do reino de Deus. Nós veremos também mais para frente, Mateus 4:17. Em João 3:5-7, Jesus diz que o homem deve nascer de novo para entrar no reino de Deus. Em 1 Coríntios 6:9, nós lemos que os injustos não herdarão o reino de Deus. Esse é o aspecto espiritual deste reino. Mas jamais nós podemos esquecer ou anular o outro sentido no qual o reino de Deus é usado nas Escrituras: o domínio literal de Cristo na terra durante o milênio. O profeta Daniel disse: o Deus do céu suscitará um reino
que não será jamais destruído. Muitos outros profetas trataram o reino de Deus num contexto terreno e político. Obadias, Abacuque, Miqueias, Zacarias. O reino dos céus já foi inaugurado pelo Messias. Mas um dia ele será definitivamente consumado. Eu creio, irmãos, que nós precisamos resgatar essa realidade do reino de Deus. Essa esperança e o desejo de fazer parte deste reino. Algo que nós vemos muito presente no judeu do primeiro século. Muitas pessoas iam até João Batista, porque eles sabiam que precisavam fazer parte deste reino, eles precisavam restaurar a sua aliança com Deus. E nós devemos ter isso em nossa mente, e nós devemos pregar isso aos nossos filhos também. Nós vivemos dias onde, por pior que seja o nosso país, nós não passamos nem perto do sofrimento das pessoas do primeiro século que viviam sob opressão do Império Romano. Perto dessas pessoas aqui que desejavam pela chegada do reino, nós vivemos num paraíso. E nós não podemos correr o risco de passar para os nossos filhos e nem nos enganarmos a nós mesmos, mas não transmitir às nossas crianças de que este mundo é bom. Porque ele é bom mesmo. Em vários sentidos. Mesmo imerso em pecado, nós desfrutamos de muita coisa boa. Nós desfrutamos de conforto. Nós desfrutamos de entretenimento diversos. Nós desfrutamos de fartura de comida. Hoje à noite eu garanto que todos nós estaremos diante de banquetes. Coisas que esse povo do primeiro século não desfrutava nem de perto. Nós desfrutamos da beleza da criação. E o risco que todos nós corremos, em especial a nossa geração e essa geração que está chegando, é deixar de explicar, trazer bem claro a realidade que nós vivemos. Que esse mundo como está, não é nem perto do que é o reino dos céus. Lembrá-los que um dia, todas essas coisas deste mundo serão arrancadas das mãos daqueles que não se arrependeram e não se voltaram a Deus. Que apenas os que estiverem em Cristo farão parte do seu reino. Lembrar que todos nós estávamos fora do reino de Deus, mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, providenciou uma forma de nós entrarmos nele. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que por meio dele nós tivéssemos redenção. Devemos resgatar este amor e esperança pelo reino dos céus. Da forma como nós vemos nesse povo do primeiro século. Nós somos tentados, irmãos, a construir os nossos próprios reinos terrenos, onde Cristo não é o rei. E nós podemos amar mais esse reino que nós construímos, que nós construímos com as nossas próprias mãos, a ponto de não desejar que Jesus volte para consumar o seu reino. E é isso que nós vemos acontecendo com os religiosos aqui, da época de Jesus. Eles construíram o seu império terreno, um império que era religioso. E eles viram em Cristo uma ameaça ao seu reinado, como Herodes também viu. E nós corremos mais do que nunca na nossa geração, no mundo que nós vivemos, o risco de amarmos mais o nosso império terreno do que o reino dos céus. Nós podemos ver isso muito presente em nossas comemorações natalinas, onde os prazeres do consumismo, os prazeres, até o próprio prazer da comida farta,
de comer bem. Essas coisas que o mundo nos oferece faz com que a gente ame mais a data do Natal. Por causa disso, da troca de presente, da comemoração, da comilança, do que a certeza de que o reino dos céus já chegou. E ele um dia será consumado. Amar tanto isso, irmãos, ao ponto de nós querermos lembrar de Cristo apenas assim, dessa maneira cultural. O menino Jesus nasceu. Ele nos traz esperança. Devemos fazer o bem ao próximo. Espírito natalino. Mas ninguém quer que ele volte. As pessoas não querem saber da realidade do retorno, do reino sendo consumado, onde aqueles que não estão em Cristo não poderão fazer parte deste reino. E é nesse caso, irmãos, que nós precisamos relembrar do primeiro ponto da pregação de João Batista. Arrependam-se enquanto há tempo. Arrependam-se disso. Arrependam-se do tempo em que você comemorava o Natal simplesmente pela comida e pelos presentes. E passe a celebrar a realidade do nascimento e da morte do nosso Redentor. A realidade que ele já instaurou o seu reino. E ele voltará para consumá-lo. João Batista, o homem que preparou o caminho para o início do ministério público de Jesus, ele fez isso por meio de pregações que chamava as pessoas ao arrependimento, porque o reino dos céus havia chegado. João, ele não ficou dizendo para aquelas pessoas: Feliz Natal, Deus ama vocês. Ele não ficou pregando que nós devemos fazer bem aos outros, nem nada do tipo, essas pregações tão típicas de períodos natalinos. João pregou arrependimento. E quando ele não via frutos de arrependimento, ele dizia: raça de víboras. Ele confrontava. E todos nós, irmãos, ou pelo menos a grande maioria de nós, teremos a oportunidade de sermos Joões Batistas essa noite. Ao estar com os nossos familiares, com amigos que não são crentes, que não creem no Senhor Jesus, de relembrá-los dessa realidade. Que essa vida é passageira. Que essa vida passa rápido demais. Que nós não devemos ficar nos apegando com as coisas deste mundo, porque tudo isso vai passar. Apenas o reino dos céus prosperará até o fim. Que Deus, irmãos, nos capacite a anunciar as boas novas de salvação que há em Cristo. Chamar as pessoas ao verdadeiro arrependimento, no sentido bíblico da palavra. E lembrá-los de que isso é necessário porque o reino de Deus já está entre nós e logo será consumado de uma vez por todas. Amém, irmãos? Vamos orar.